como funciona a indústria das multas no Brasil. Uma indústria que fatura 2 bilhões de reais por ano. A investigação do Fantástico começa em Porto Alegre. Aqui, o representante da empresa Engebras, Márcio Paim Velho, se prepara para negociar a instalação de lombadas eletrônicas e radares fixos, também conhecidos como pardais. A conversa é registrada com uma câmera escondida pelo repórter do Fantástico Giovanni Grisotti, que se passou por funcionário de uma prefeitura gaúcha e teve a colaboração de um ex-funcionário público do Rio Grande do Sul, com experiência em licitações na área de trânsito. Márcio faz uma avaliação de quanto pode pagar de propina. A gente tem uma base e vamos partir com 10%. Quanto? 10%. Uma média. Tá. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito criou regras para a instalação de controladores eletrônicos de velocidade no Brasil. Pelas normas, é preciso um estudo técnico que leve em conta itens como quantidade de veículos e pedestres que utilizam a via, índices de acidentes e a velocidade permitida. Só com esse estudo, feito por empresas especializadas, é que pode ser autorizada a instalação de pardais e lombadas. O representante da Engebras indica uma empresa para fazer os estudos técnicos. É a ACT de Porto Alegre. Tem algumas empresas que fazem isso também. Qual é a empresa? ACT. Chamados pelo repórter e sem saber que estão sendo filmados, os 3 sócios da ACT vão até uma prefeitura do Rio Grande do Sul. 2 deles são também funcionários do governo gaúcho e um do governo federal. São eles, João Otávio Marques Neto, funcionário da Eletrosul, uma estatal da área energética. Gisele Vasconcelos da Silva, técnica da diretoria do Detran do Rio Grande do Sul. E Paulo Aguiar, coordenador do setor de lombadas eletrônicas e radares do DAER, o Departamento de Estradas do Estado. Paulo Aguiar responde a processo sob acusação de ter favorecido a Engebras num contrato que causou um prejuízo de 13 milhões de reais aos cofres do Estado. A Engebras, você viu, foi a empresa que indicou os serviços da ACT ao nosso repórter. Dias depois do encontro na prefeitura, Paulo Aguiar recebe o repórter supostamente interessado em contratar a ACT. O negócio é privado, mas a conversa foi na sala do DAER, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Paulo Aguiar propõe uma fraude. A contratação da empresa seria pela modalidade carta-convite, pela qual a prefeitura convida 3 fornecedores a apresentar um orçamento, para depois escolher o de menor valor. Paulo indica 2 empresas parceiras que devem ser convidadas a elaborar orçamentos. Elas vão apresentar um preço maior. Assim, a proposta da ACT será mais barata e vai vencer a licitação. Eu posso garantir para ele lá que tu nos fornece os 3 orçamentos, tranquilo. Segunda-feira eu tenho na mão. Mais 2 empresas que trabalham com... O contrato é fechado em outro prédio público. Desta vez, o segundo sócio da ACT, João Otávio, recebe o repórter na Eletrosul. Ele tenta aumentar o valor do contrato e oferece uma propina. Não dá para nós subir um pouquinho isso? Que até eu passaria um percentual aí de comissão, onde a gente passa para quem consegue o serviço, para a gente passa 10%. Gisele Vasconcelos, a terceira sócia da ACT, entrega o orçamento na frente do prédio do Detran Gaúcho, onde trabalha, e reforça que os outros 2 orçamentos serão enviados pelo correio, com valores maiores, conforme combinado. Tudo bom? Tudo bom? Tá tudo aí dentro, Tá tudo aqui. E aí as outras 2 estão indo por Sedex 10 para ti. Repare que os valores enviados pelos Correios são um pouco maiores que o da ACT, que apresentou um custo de 20 mil reais. No dia marcado para o pagamento, o ex-funcionário público que acompanhou as negociações aparece com um envelope supostamente contendo os 20 mil reais da concorrência fraudada. Logo em seguida, chega o repórter do Fantástico. Vocês estão fazendo alguma negociação aqui? Não, senhor, nós estamos almoçando, esse cidadão veio aqui falar conosco. Quem é esse cidadão? Não sei, não conheço. Quem é esse cidadão? Não conheço, senhor, me desculpe, mas eu não posso. O senhor conhece esse cidadão que estava aqui? Não conheço, ele chegou aqui, sentou, não conheço. Nunca viu ele? Não. Vocês não ofereceram propina para esse cidadão? Pelo amor de Deus.
Nossa investigação segue no rastro das fraudes praticadas pelas empresas que fabricam radares. Uma delas é a Percons, de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que tem contratos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A Percons diz que inventou a lombada eletrônica e é líder no segmento no Brasil. O homem que aparece nas imagens é Alexandre Carvalho. Ele representa a empresa no Rio Grande do Sul. Logo no começo, ele revela como garantir a Percons como a fornecedora dos radares para uma prefeitura, antes mesmo de começar a licitação. É preparando um edital viciado. Sendo viável, nós vamos sugerir um edital. Agora quem senta para negociar é o gerente da Percons, Jobel Araújo, que confirma a oferta de propina feita pelo vendedor Alexandre. O Alexandre falou 8,5%. Daquele valor, cara, mais que isso, começa a ficar inviável. A empresa preparou o edital sem realizar um estudo técnico, como manda a lei, para saber se nesses locais é necessário instalar os radares. Preste atenção no edital. Rua Gralha Azul. Este é o endereço que apareceu no começo da reportagem. Aqui, nesta viela de chão batido, a empresa confirma a necessidade de instalar lombada eletrônica. E nas 4 faixas. Que faixas são essas? Olha, é um absurdo, uma falta total de critério. Ela não é nem pavimentada. Então, não tem as mínimas condições técnicas, né, para que se justifique a implantação de uma lombada eletrônica. Daqui a pouco, vamos fazer outras revelações que comprovam a falta de critérios para instalar radares no país. Mas antes, vamos até Curitiba. Aqui, há empresas que oferecem negócios mais lucrativos para as prefeituras corruptas. O encontro agora é com Alexandre Matic, vendedor da Dataprom. Prepare-se para assistir a uma cena de corrupção explícita. Tem me der abertura para ir lá e montar o teu projeto inteiro, você não vai te falar, eu quero, sei lá, 5%, quero 10%, eu coloco isso no valor. Esqueça os percentuais comuns nesse tipo de negociação. Aqui é tudo no meio a meio. Você me fala assim, pô, eu quero 60 também, então a gente faria um edital de 120. 60 para mim, 60 para ti. Pode ser. Outra empresa, a CSP de Florianópolis. Mesma prática. O que a gente pode estar negociando de 12% a 15%, como o montante é maior, acho que a gente conseguiu negociar lá com a diretoria uns 15% tranquilamente. Negociada a propina pelo vendedor Tiago Rodrigues, é marcada a entrega do edital. Aqui tem o impresso, né? Isso, e aqui está o CD. Até aqui ele imagina estar negociando com um assessor da prefeitura. Mas veja o que acontece quando o repórter se identifica. O problema é que nós somos do Fantástico, meu amigo. Ele passa a negar tudo o que havia admitido segundos antes. Não, na verdade não é direcionado, não. Eu não tenho nada para falar, meu, com licença. Mas você ofereceu propina também. Corrupção é crime. Não ofereci. Em Curitiba, o esquema se repete com a Consilux, que tem radares na capital paranaense e em São Paulo. Quem negocia aqui é o diretor comercial, Eterley Richter Júnior. Ele promete o edital já pronto. Eu posso mandar como se fosse um genérico para você, não tem problema, mando hoje, bora dentro. A propina oferecida pela Consilux, 5%. 5% que é justo, né? Dentro do nosso preço, sem alterar da nossa margem. Como é que entra isso no caso? Isso entra no cálculo total do serviço ou fica por fora? Assim? Não. E será que todos os motoristas são iguais perante os radares? A resposta é não. É possível anular multas de apadrinhados políticos, amigos, parentes. Existe alguma maneira, assim, da gente, se precisar livrar um cara desses aí, tirar a multa? Sim, vocês têm. E confessa, a Consilux já anulou multas em Curitiba. Já fizeram isso, inclusive. Mas, cara, vira um inferno. Mas alguém descobriu? Graças a Deus, não. Seguimos para São Paulo, outro mercado explorado pela indústria da multa. Estamos no estado brasileiro com o maior número de radares, mais de 4 mil, quase 11 milhões de multas em 2010, uma a cada 3 segundos. O representante de outro fabricante de radares, a Consladel, confirma a fraude que permite tirar multas antes que elas sejam enviadas ao Detran. Tem como tirar multa?
Tem. Nós mesmos conseguimos tirar. Com certeza. Fácil, não tem burocracia? Não, porque selecionaram algumas placas. Tá. Filtrar, né? A partir daí, Kleberton Tintor segue o roteiro desse tipo de negociata. Propinas, editais direcionados, fraudes. Eu já tenho o edital pronto. Já tem. Eu te passo os pontos, já me manda junto e já me manda com o valor. Com o valor que eu te dei, aí tu encaixa. Aí eu já te informo até ao certo o valor da comissão. Eu tomo uma comissão de 3 a 10. Isso. Tá. Tira a multa. No edital a gente consegue direcionar. Outra empresa paulista, Splice, também faz parte do esquema ilegal. E as cenas flagrantes de corrupção se repetem. Sobra dinheiro até para a campanha eleitoral de prefeitos corruptos. Quer dar uma ajuda aí na campanha e tranquilo. Para o vendedor da empresa, José Leandro Witt, a fraude dos editais é comum no mercado e acusa a concorrente gaúcha, Eliseu Kopp, de participar do esquema. Falando pela Kopp, né? A Kopp muito louco. Meu Deus. O Fantástico teve acesso a editais publicados por 3 prefeituras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, em que a Kopp venceu a licitação. Nos de Lagoa Vermelha, Erechim e Rio do Sul, trechos inteiros são exatamente iguais. Sem saber que está sendo gravado, o funcionário da Eliseu Kopp, Jean Carlos Ferreira, admite a montagem de editais para direcionar a licitação em favor da empresa. Esse aqui é o meu produto. Se tu gostar, eu vou te dizer quais são as especificações dele. Eu vou te dar uma ajuda. E tu vai montar. É assim que as prefeituras fazem. É legal fazer isso? É legal. Não, isso é crime contra as licitações e contra o seu bolso. E o que nós constatamos nesses editais são situações de possível direcionamento dessas licitações em função, por exemplo, da especificação dos equipamentos que estão sendo demandados. E um edital direcionado seria uma falha grave? É grave, é gravíssima. Há 2 anos, em Carazinho, no interior gaúcho, o promotor da cidade conseguiu suspender as lombadas e radares da Eliseu Kopp. Mas a razão foi outra. Ele descobriu que 85% da arrecadação com multas seriam repassados à empresa. Quanto mais multas, mais dinheiro para a Kopp. O repasse de percentuais de multas às empresas pode livrar milhares de motoristas das penalidades. Isso porque as multas podem ser anuladas. Foi o que decidiu a Justiça do Ceará depois de denúncia feita por este procurador da República. A resolução do CONTRAN, de outubro de 2002, ela diz que todas aquelas multas que tenham com base em contratos que estipulassem a chamada cláusula de produtividade ou cláusula de remuneração, todas essas multas deveriam ser imediatamente retiradas do sistema. E o que acontece quando o radar não está onde deveria? Em 2009, um estudo apontou os 50 trechos de rodovias brasileiras onde mais acontecem acidentes com mortes. Em apenas 3 desses pontos, campeões de acidentes, existem controladores eletrônicos de velocidade. As pessoas que estão sendo mortas todo dia no trânsito acabam sendo totalmente desvalorizadas por estudos que estão sendo mal feitos e radares mal colocados. Segundo o levantamento, lidera o ranking de mortes esse trecho na rodovia BR-282, no oeste de Santa Catarina. Na semana passada, 27 pessoas morreram num acidente envolvendo um ônibus e uma carreta. Nós temos que fiscalizar, usar os equipamentos disponíveis, a tecnologia que está aí para salvar vidas, né? Desde que tenham critérios para isso, né? E, claro, um dos critérios é que não tenha falcatrua, tráfico de influência, interesses, né? Tem que estar nos locais onde realmente vamos salvar vidas. Falcatrua com vidas, aí é inadmissível. Aonde vai pôr equipamento, para nós é diferente. O que tem que ser fechado agora é a quantidade e o tipo de equipamento. O Fantástico pediu explicações para as empresas citadas na reportagem. A empresa não participa de acordos de mercado, a empresa não faz direcionamento de editais. A Consilux também se manifestou. A política nossa é muito clara, não admitimos nada parecido com isso. Todos os contratos nossos são muito transparentes. Pela CSP de Florianópolis, quem falou foi o diretor Délio Rodrigues. A CSP não corrompeu ninguém, não tratou com corrupção, não estava vendendo nada de forma
a corromper, não participa da licitação. Em notas, as empresas Splice, Engebras e Consladel negaram as irregularidades denunciadas. A Percos de Curitiba disse que vai se manifestar depois da reportagem ir ao ar. O advogado da Dataprom, também de Curitiba, disse que a empresa desconhece as práticas reveladas pelo Fantástico. Procuradas, as prefeituras de Erechim e Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, e Rio do Sul, em Santa Catarina, negaram que os editais tenham sido direcionados para favorecer a empresa Coop. O secretário de Infraestrutura e Logística do Rio Grande do Sul, a quem o DAER é subordinado, disse que o coordenador, Paulo Aguiar, será exonerado do cargo amanhã. Ver um agente privado oferecendo vantagens a um agente público, narrando essa obtenção de vantagens, é realmente personificar a corrupção e algo revoltante.